Olá para você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Desejo e espero que esteja bem. Muito obrigado por participar conosco. Inicialmente, quero parabenizar a organização do evento, pois o mesmo vem crescendo ano após ano. A programação deste ano está incrível. Quero agradecer também a organização pelo convite, especialmente a professora Viviane. É uma oportunidade incrível poder participar com profissionais tão qualificados como a professora Juliana e a professora André, aqui nessa mesa, e com os estudantes que fazem e participam do evento. Este contato, mesmo que à distância, para mim é rejuvenescedor. Obrigado também ao João Vitor, que gentilmente está nos ajudando com a parte técnica da gravação desta mesa. Estamos aqui para apresentar o tema Segurança Alimentar, da produção na água e na terra até a mesa. A mesa será formada pela professora doutora Juliana Schober Gonçalves Lima e pelo professor doutor André Muniz Afonso e por mim, professor Tarcísio Gonçalves. Iniciaremos com o professor André Muniz com a palestra A Contribuição do Pescado para a Segurança Alimentar. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como nós estamos num congresso internacional, podem existir pessoas de vários lugares do mundo e é um prazer poder estar aqui falando para vocês. Como o professor Tarcísio gentilmente fez as honras da casa e nos apresentou, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná e agradeço à professora Viviane e a todos os organizadores do COINTER por esse convite maravilhoso para poder estar aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre o pescado. O nosso tema de hoje, então, será a contribuição do pescado para a segurança alimentar e eu espero que vocês gostem do tema, né? Apesar de nós termos um tempo rápido para passar o recado, logo após, então, as palestras, a gente vai poder comentar e se aprofundar um pouco mais e debater sobre esse tema junto com os outros colegas. Bom, essa apresentação ela foi dividida em basicamente dois objetivos, né? Eu tenho dois objetivos aqui hoje com essa minha apresentação, que é mostrar para vocês, né, para que vocês conheçam a classe do pescado e fazer com que vocês entendam a importância dessa classe do ponto de vista econômico e social. Né? O pescado é um produto extremamente diverso, né? Muitas pessoas falam pescados, mas nós falamos pescado porque é uma classe, na verdade, abrangente, e nós temos uma legislação nacional, que é o nosso Decreto 9.013 de 2017, né, que é o também chamado Risco A, ou Regulamento Industrial da Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. Esse decreto ele foi modernizado, né, e ele é um decreto que regulamenta toda a parte de abate e processamento, né, de todos os tipos de produtos de origem animal no Brasil. Esse decreto, né, mesmo sendo uma legislação nacional, ele está em acordo, né, ele não é conflitante, ou seja, uma vez que o Brasil é signatário de vários tratados comerciais internacionais, esse nosso decreto e outros tipos de legislação ligados aos alimentos no Brasil, ele está em acordo com essas legislações internacionais também. Então, por esse artigo 205 desse decreto, a gente vê a definição do que seria o pescado, né? Então, respondendo essa pergunta, o que é pescado? O pescado ele seria, como está aí na legislação, ele é representado pelos peixes, pelos crustáceos, né? E a gente teria aí camarões, lagostas, siris, caranguejos, né? Moluscos, sejam eles bivalves, como está um exemplo aí na figurinha ao lado, de mexilhões, nós temos também ostras, temos vieiras, sururus, né? Esses são chamados de moluscos bivalves. Nós temos também os moluscos cefalópodes, como o polvo e a lula, entre outros. Os anfíbios, no nosso caso aqui no Brasil, especificamente a rantouro, que é o único animal da classe do pescado que é produzido e comercializado no país. Répteis, aqui no Brasil a gente poderia ilustrar com o jacaré do papo amarelo e o tracajá da Amazônia, que é um cágado. Ambos são criados comercialmente, né? Equinodermos, isso foi uma novidade dessa legislação de 2017, que é bastante recente, que vai incluir aí estrelas do mar, pepinos do mar, que podem ser utilizados na alimentação humana.
e, como a própria legislação diz, quaisquer outros animais que sejam utilizados na alimentação humana e tenham algum ciclo da sua vida, isso é um dos conceitos do pescado, que tenham algum ciclo da sua vida dentro do ambiente aquático. Então, poderiam ser, por exemplo, mamíferos, e nessa legislação nós também tivemos a inclusão dos gastrópodes terrestres, que seriam o escargot, né? Pela proximidade com esses outros moluscos que nós temos dentro do grupo do pescado. E por que falar em pescado, né? Nós temos, muitas vezes, muitos assuntos e muitos temas, né, em discussão nas universidades e faculdades, principalmente nas áreas das ciências agrárias, ligados à produção de bovinos, à produção de frangos, suínos, ou seja, de cadeias de produção que já estão muito mais estabelecidas no nosso país. Mas, de acordo com essa nota, né, da imprensa que eu trago para vocês, dessa revista que é a Seafood Brasil, e essa nota foi baseada num banco holandês chamado Rabobank, que patrocina várias cadeias produtivas de produtos de origem animal, entre elas o pescado. Ela mostra que o pescado domina o cenário internacional quando nós falamos do ponto de vista de importância econômica e do volume de produção e de comercialização que existe entre os países também, né? Então, o pescado, ele ainda não merece, né? Ou seja, ele ainda não tem, ele merece, mas ainda não tem a importância que ele deveria ter no nosso país, né? Em termos de cadeia produtiva. Em maio desse ano, de 2020, nós tivemos o lançamento de um relatório internacional pela FAO, né? A FAO é o braço das Nações Unidas responsável pela segurança alimentar no mundo. E ela lança a cada 2 anos um relatório, que é esse relatório que a gente está vendo aí no centro da tela, que é chamado popularmente de SOFIA, né? É o apelido dele. Mas ele significa o que está no topo dessa imagem. State of World Fisheries and Aquaculture, ou seja, o estado da arte, da pesca e da aquacultura no mundo. A cada 2 anos a FAO ela emite esse relatório, ela publica esse relatório, e nesse relatório, então, constam as informações de produção do pescado por todos os países que participam do comércio internacional, né? E ele foi feito, como eu falei para vocês, ele foi finalizado e entregue, ele é disponível na internet. Se vocês jogarem esse termo na internet, vocês conseguem baixar ele na íntegra. Ele foi disponibilizado em maio, e houve uma reunião em junho, uma reunião aberta, online, como nós estamos vendo vários eventos, né, inclusive esse evento agora, e podemos participar, então, da publicação desses dados em tempo real. Uma das coisas mais interessantes que esses dados e esse relatório da FAO traz para a gente são os chamados dados de produção, né? E nesses dados de produção, nós vemos uma junção de 2 tipos de origens diferentes, digamos assim, do pescado. Nós vemos no início da tabela, dessa primeira tabela do relatório, os dados relativos à captura, que seriam os dados da pesca, né? Ou seja, a pesca, que é a caça, é a captura do pescado, seja no ambiente marinho ou nas áreas continentais, normalmente na água doce, né? O pescado de água doce. E também esses dados de produção, eles englobam os dados da aquicultura, que seria o pescado produzido, não aquele que é capturado, ou seja, aquele que é extraído do meio ambiente, né? Esse pescado de captura, ele é dividido no pescado que vem da captura continental, ou seja, dessa água doce, e da captura marinha. A gente consegue ver que o pescado de captura marinha, ele é abundantemente maior, né? A pesca marítima, ela é muito mais desenvolvida e mais executada do que a pesca dulcícola. E no total, esse relatório mostra para a gente que esses dados foram de 96,4 milhões de toneladas capturadas em 2018. Sempre o relatório mostra para a gente 2 anos anteriores, né? E quando a gente fala de aquicultura, há uma inversão, né? A aquicultura, ela é mais praticada na água doce do que na água salgada, na água marinha, né? É óbvio que essas duas produções, né, tanto na água doce como marinha, vem crescendo num ritmo muito acelerado ao longo dos anos. É importante que a gente destaque isso, porque essas outras cadeias produtivas, né, sem desmerecê-las, claro, como a cadeia de suínos, de aves, de bovinos e de outros animais, elas não têm o mesmo ritmo de crescimento que tem o pescado. Então a gente consegue ver que, à medida que os anos vão passando,
há um acréscimo consubstancioso nessa produção de pescado proveniente da aquacultura. E ela totalizou, então, no ano de 2018, praticamente 82 milhões de toneladas, né? Juntando esses dois valores, nós temos aí 178 milhões, né, e meia de toneladas de pescado produzidas em 2018. Quando comparamos esse valor com o valor de 2016, que é relativo ao SOFIA, ao relatório de 2018, a gente vê que houve um acréscimo de 7,5% na quantidade, ou seja, no volume de pescado produzido. E por que é interessante a gente olhar, né, e mostrar e explicar esse dado? Porque a utilização do pescado ela não cresceu no mesmo ritmo. Ou seja, quando a gente fala do consumo humano, a gente vê que o consumo humano ele continua crescendo. Isso é importante porque mostra que a cadeia do pescado e o pescado ele vem crescendo para abastecer esse crescimento contínuo da demanda da população, mas o fato do pescado ter crescido num ritmo maior do que a demanda mostra que nós temos condição de alimentar as populações humanas com esse crescimento. Ou seja, mesmo que as populações humanas sigam crescendo, o pescado será essa matéria-prima que vai dar suporte para esse crescimento populacional. Um outro dado interessante é que se nós vermos o crescimento da população humana, ela foi de cerca de 1,3%, ou seja, ela é bastante inferior, né, em relação ao crescimento do pescado. Há uma projeção da ONU, de uma forma geral, dizendo que em 2050 a nossa população vai passar dos hoje cerca de 7,6 bilhões, como nós estamos vendo aí, para 9 bilhões de pessoas. Então, é o pescado que será a matéria-prima que vai dar, né, todo esse suporte para que a população humana continue crescendo, enfim, nessas curvas de crescimento que nós vemos nos últimos anos. Perdão. Mostrando, então, esse próximo slide, né, só para ilustrar um pouco para vocês, a pesca ela ainda é responsável por 54% do volume de pescado produzido no mundo, né? E a aquacultura por 46%. A gente vê, inclusive, uma divisão aqui da aquacultura marinha com a continental mais abundante, e a pesca marinha, né, dentro dessa divisão aqui dessas duas cores, ela é mais abundante do que a pesca continental. Então, a pesca, há uma projeção também da FAO de que em 2019 esses valores serão equiparados, ou seja, pesca e agricultura vão contribuir, cada uma com 50% do volume de pescado produzido no mundo, né? Como nós ainda não temos os dados de 2019, apesar de já estarmos em 2020, é esperado que no próximo SOFIA de 2022 nós tenhamos um panorama um pouco mais fidedigno em relação a essa característica, né? Coloquei uma imagem apenas para ilustrar aqui para vocês isso que a gente vem falando, que a pesca é o fato de nós extrairmos esse recurso natural que é o pescado do meio ambiente, enquanto que a aquacultura, representada aqui por vários segmentos, como nós falamos, dos peixes, dos moluscos, dos crustáceos, anfíbios e répteis, nada mais é do que a produção em cativeiro dessas espécies e o encaminhamento dessas espécies ainda vivas para uma unidade fabril, para uma fábrica, onde esses animais, então, serão abatidos e processados, então, tornando-se alimentos, né? Nós temos no Brasil uma associação chamada Peixe BR. Então, falando mais especificamente da produção de peixes no Brasil, nós também vemos ao longo dos anos um crescimento bastante interessante. Do último ano de 2018 para 2019, esse crescimento foi de 4,9%, quase 5%, né? E nós temos hoje, então, no Brasil, né, nesse último dado aí da Peixe BR, 758.006, né, toneladas produzidas de pescado, de peixe, né? Dentro dessa quantia, dessa fatia produzida, a tilápia, né, que é o principal peixe produzido no Brasil, nós somos o quarto maior produtor de tilápias do mundo. A tilápia, dentro desse nosso volume de produção, ela representa 57% do que foi produzido. E só ela cresceu quase 8%. Então, na verdade, esse crescimento de 5% da nossa piscicultura nacional, ele foi puxado para cima pela tilápia, né? Nós temos aí o estado do Paraná como sendo o principal estado produtor de tilápia, e nós temos aí destaque para alguns estados do Sudeste, e aparecendo aqui um estado do Sul e Sudeste,
e aparecendo um estado no Nordeste que é Pernambuco, mas nós temos no Brasil também a produção de peixes nativos, peixes que são do território brasileiro, né? São peixes brasileiros. E eu coloquei aqui só a título de ilustração o tambaqui, mas nós temos vários outros, o pacu, né? O jundiá, o pirarucu, vários peixes que fazem parte da nossa piscicultura brasileira, né? E aí com destaques aqui para estados do Centro-Oeste, do Norte e também o Maranhão aqui representando o Nordeste. Então, mais ou menos, nós temos a piscicultura representada por esses estados aqui no Brasil, com diferentes espécies de peixes sendo produzidas, e elas fazem com que a nossa piscicultura seja, de fato, uma produção importante dentro da produção global de pescados, né, no nosso planeta. Para finalizar a nossa apresentação, é importante que a gente faça uma diferenciação, né? Nós estamos lidando e falando do termo segurança do alimento, e esse termo ele é traduzido literalmente como food security, né? Ou seja, segurança do alimento, ela significa o provimento de alimentos para as populações humanas, né? E há que se fazer uma diferenciação entre essa segurança do alimento e a segurança alimentar, perdão, e a segurança do alimento, que de fato seria o food safety, né? Então, ao mesmo tempo que eu preciso abastecer as populações humanas, segurança alimentar, que é o conceito de food security, eu preciso abastecer essas populações humanas com um alimento que seja seguro, que não cause mal a essas populações humanas e venha contribuir com a nutrição, né, com a alimentação dessas populações. Aí eu entro com o segundo conceito, que seria o de segurança do alimento ou food safety, né? Então é importante nós produzirmos pescado em quantidade, mas também produzirmos pescado em qualidade, né? Para que esse produto possa chegar então à mesa do consumidor e não só seja apreciado por ele, mas traga benefícios à saúde desse consumidor. Como eu falei, é um recado rápido, mas nós estaremos à disposição depois para críticas, dúvidas e sugestões, né, na mesa de discussão. E aqui vocês podem encontrar, nesse meu último slide, um link para o nosso canal no YouTube, onde a gente coloca alguns vídeos, né, de pescado que possam ser interessantes para vocês. E eu também tenho uma página no Instagram com o meu laboratório da universidade, que é o Laboratório de Ranicultura. Para quem tiver um pouquinho mais de interesse em conhecer um pouco mais da área de ranicultura, a gente também se coloca à disposição. Agradeço mais uma vez o convite e me coloco à disposição então da mesa para todas as discussões que se fizerem necessárias. Muito obrigado. Bom, agora vamos para a apresentação da professora Juliana Schober com a palestra Segurança Alimentar e Sistemas Aquícolas. Por favor, professora. Gostaria de saudar a todos e dizer que eu estou muito feliz por esse convite. Essa oportunidade da gente estar compartilhando conhecimento e aprendendo cada vez mais sobre as questões da pesca e aquicultura. Eu agradeço muito o convite e agradeço muito a oportunidade de poder trocar ideias e informações, né, com os outros membros da banca. O professor André Muniz, ele já fez uma apresentação excelente e em muitos pontos a apresentação dele também está relacionada com a minha apresentação agora. Então, eu vou falar especificamente sobre segurança alimentar e sistemas aquícolas. Então, o objetivo dessas palestras que eu tenho feito recentemente, que tratam da segurança alimentar, é buscar trazer elementos para uma reflexão mais ampla sobre a questão dos sistemas aquícolas, da aquicultura, para a segurança alimentar mundial. Então, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal de Sergipe. Eu vou começar compartilhando com vocês como que essa palestra está organizada. Primeiro, como a gente fala de segurança alimentar, para muito além das questões técnicas, eu gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre a questão da fome. Também eu vou falar sobre uma breve história da aquicultura. Vou tratar dos territórios líquidos e os camponeses da água, que são termos que eu tenho utilizado recentemente. Eu também vou falar sobre aquicultura e segurança alimentar, definições e situação atual.
A gente vai fazer um breve exercício para conectar os sistemas aquícolas, a segurança alimentar e a sustentabilidade socioambiental dos territórios. Depois eu vou falar de uma iniciativa interessante que a Universidade Federal de Sergipe está fazendo junto com a Universidade McGill, no Canadá, para tratar especificamente sobre a segurança alimentar e nutricional do pescado, tanto da pesca de captura como da aquicultura, e depois a gente vai fazer uma breve conclusão geral. O tempo é muito pouco e vai, de qualquer forma, ficar aqui o meu contato para que a gente converse mais e discuta mais esse assunto. Então, primeiro, se a gente começar a fazer uma reflexão sobre a fome, tem um livro que é bastante interessante, que é do Mazoieri Rodar, chama História das Agriculturas no Mundo. E essas reflexões que eu vou fazer agora, elas estão muito relacionadas com essa publicação, né, sobre a história das agriculturas no mundo. Então, a gente está no século XXI e nós temos muitas tecnologias para a produção de alimentos, tanto nos ecossistemas terrestres quanto nos ecossistemas aquáticos. Então, as tecnologias, elas hoje são muito bem desenvolvidas e nós conhecemos muitas tecnologias que viabilizam uma produção bastante elevada numa menor área possível. A gente tem também, nesse início do século XXI, além de muitas tecnologias para a produção de alimentos, nós também temos uma realidade relacionada à pobreza, que nós temos mais de 7 bilhões de habitantes atualmente no planeta e cerca de metade desses habitantes eles vivem na pobreza. Viver na pobreza significa que mais de metade da população mundial ela vive com o equivalente a menos de $2 norte-americanos por dia. Do ponto de vista da alimentação, essa pobreza ela tem uma consequência muito severa com relação ao estado nutricional da população mundial. Então, atualmente, dados da FAO indicam que nós temos mais de 820 milhões de pessoas com fome no mundo. Ou seja, são 820 milhões de pessoas que sentem fome quase todos os dias. Então, a minha contribuição nessa palestra aqui hoje é buscar ampliar um pouco a discussão relacionada à questão da segurança alimentar, para além das questões técnicas e do volume de produção, tanto da aquicultura como da pesca. E isso é algo que não é muito tratado dentro da área de produção animal. Então, a minha formação ela é bastante técnica, eu trabalho com aspectos que são bastante técnicos na área de aquicultura. Eu sou formada em engenharia de pesca, então nós temos essa formação muito forte nas questões técnicas, né, e no desenvolvimento tecnológico. Então, por vários fatores, por várias ocorrências durante a minha formação, eu comecei a buscar compreender qual é a real relação entre segurança alimentar e a produção de pescado no mundo. E eu me dei conta que é preciso ampliar esse debate e aprender algumas coisas a mais. Então, o que eu vou colocar aqui é uma forma muito, muito resumida. Resumindo, são reflexões que estão nessa publicação sobre a história das agriculturas no mundo, do Mazoieri e do Rodar. E é uma publicação interessante para a gente aprender, nós que somos da área de produção de alimentos, aprender e refletir. Então, eu trago algumas questões compartilhadas aqui para a gente conversar. Então, nós temos que cerca de 3/4 dos indivíduos subnutridos no mundo, eles pertencem ao mundo rural. 3/4 é uma proporção bastante significativa. Então, quem são esses homens do campo que eles são pobres e são considerados também subnutridos? Eles são camponeses que são mal equipados, que estão localizados em várias regiões desfavorecidas. Eles são trabalhadores agrícolas, artesãos e comerciantes que vivem em contato com esses próprios camponeses e que são tão pobres quanto eles. Os demais subnutridos, muitos são ex-camponeses forçados a irem para campos de refugiado e periferias urbanas. Outros subnutridos no mundo não têm meios de subsistência satisfatórios e muitos são filhos diretos ou indiretos do êxodo rural. Então, é interessante a gente observar que a maioria das pessoas que sentem fome no mundo, elas não são, na verdade, de consumidores urbanos,
mas são de camponeses que produzem e vendem produtos agrícolas. Então, nós temos uma parcela da população mundial significativa diretamente relacionada com a produção de alimentos, passando por questões de subnutrição muito severas e sérias, apesar de estarem tão próximas da produção do alimento. Então, essas reflexões, elas podem ser muito aprofundadas, e, de qualquer forma, eu acho interessante compartilhar essas reflexões com todas as pessoas que lidam com as questões de produção de alimentos, né? Então, tem Mazoyer e Rodin, eles se perguntam por que existem tantas pessoas com fome no mundo ainda. Então, eles acreditam que houve um processo de empobrecimento extremo de centenas de milhões de camponeses sem recursos. Então, tudo que nós vivenciamos hoje relacionado à fome tem suas origens nesse processo de empobrecimento extremo de camponeses sem recursos. É claro que isso também vai ter consequências para tudo que for desenvolvido no campo. Então, a aquicultura, ela se insere nesse contexto. Então, Mazoyer e Rodin, nessa publicação deles, eles tratam de algumas coisas que eu pontuei aqui, compartilho com vocês. Primeiro, qual a dimensão das desigualdades entre as diferentes agriculturas no mundo? Como a Revolução Agrícola Contemporânea, desenvolvida por uma minoria de agricultores dos países desenvolvidos e de alguns países em desenvolvimento, multiplicou essas desigualdades, né? Porque a Revolução Verde, desenvolvida por aproximadamente 2/3 dos agricultores dos países em desenvolvimento, reduziu apenas parcialmente essas desigualdades. E também, finalmente, eles abordam o tema, esse último tema, que ele fala como a baixa tendencial dos preços agrícolas reais, resultantes das revoluções agrícolas, ele bloqueou o desenvolvimento e está empobrecendo ao extremo mais de 1/3 dos camponeses do planeta. Então, essa é a situação no meio rural que se coloca. Essa situação, ela pode sofrer, ela vai sofrer modificações, provavelmente, nas próximas décadas, devido a questão do crescimento da produção de alimentos dentro das cidades, a produção de alimentos urbanos, mas não se tem ainda total clareza como esse processo ele vai acontecer e como isso vai impactar o campo. Então, essas reflexões eu compartilho com vocês agora, e a gente agora passa a falar da aquicultura. A aquicultura, que é uma atividade muito relacionada à segurança alimentar e nutricional, a aquicultura, que é uma atividade, enfim, de produção de alimentos. Então, essa história, ela tem referências que falam dela de uma forma muito detalhada, que não é o caso dessa apresentação no momento. Mas, com relação à agricultura em geral, acredita-se que cerca de 11 mil anos atrás, os humanos eles começaram a domesticar plantas e animais, provavelmente na região do Oriente Médio. E muito certamente, nesse primeiro momento, a função da produção agrícola, ela foi a segurança alimentar, nesse momento inicial. A gente vai ter que outras versões também que falam sobre essa origem, que dizem que mais provavelmente diferentes populações, não foi só no local, mas mais provavelmente diferentes populações adotaram sistemas de produção de alimentos independentes em diferentes tempos e locais, né? E também tem aquelas populações, por exemplo, que nunca adotaram métodos de agricultura, como é o caso dos aborígenes australianos, segundo essa referência. Com relação à aquicultura, o que se sabe é que, antes, com relação à agricultura, né, se sabe que ela foi fundamental para que as sociedades humanas elas se tornassem sedentárias. E depois também, hoje é de conhecimento que a domesticação das espécies aquáticas, né, base para o surgimento da aquicultura, ela ocorreu depois das espécies terrestres. Então, a gente vai ter aqui essa publicação do Duarte em 2007, colegas, falando sobre esse processo de domesticação das espécies aquáticas, marinhas especificamente, e é uma publicação bem interessante para quem tiver interesse em se aprofundar nessa história, que a gente não vai conseguir fazer isso aqui nessa apresentação.
Também o Beveridge e Little, eles publicaram uma coisa muito interessante que fala sobre a história da aquicultura nas sociedades tradicionais, e eles apontam a África e a Ásia como duas regiões bastante importantes para o surgimento, para o início do surgimento e desenvolvimento da aquicultura. Tem uma outra publicação do Nash, que ele fala sobre essa história mais recente, né? Então, nós temos então a África e a Ásia como sendo dois locais do planeta onde essa aquicultura ela começou a ser desenvolvida, né? Mas atualmente nós temos nesse documento o Sofia 2020, que o professor André Muniz comentou, nós temos nesse Sofia apontando características da produção de pesca e aquicultura, tanto na região da África como na Ásia, não é? Então, a gente vai falar todo esse desenvolvimento da aquicultura, que veio, né, a domesticação, essa domesticação dos organismos aquáticos, que originou a aquicultura, que veio depois da domesticação dos organismos terrestres, elas acabaram gerando hoje uma situação em que que eu tenho dito que são a grande relevância da produção de alimentos pelos territórios líquidos, né, que são os mares, são os estuários, são os rios, são todos os territórios líquidos que atualmente, dado ao desenvolvimento tecnológico da aquicultura, é possível contar com esses territórios líquidos para uma produção de alimentos através da aquicultura, né? Antes, a gente contava com essa produção, principalmente essa produção do pescado, ela era oriunda principalmente da pesca de captura. Junto com os territórios líquidos, nós temos também os camponeses da água. E os camponeses da água, eles são esses camponeses que, de uma forma muito similar aos camponeses da terra, eles manejam o ecossistema para que seja possível originar para que seja possível gerar alimentos, produzir alimentos dentro dos territórios líquidos. Então, quando a gente fala de territórios líquidos e de camponeses da água, nós estamos falando também da Revolução Azul, que tem sido muito mencionada, inclusive nesse documento que o professor André Muniz citou, como algo muito importante e moderno para aumentar a produção de alimentos no mundo. Então, a gente vai ter, exatamente nesse documento citado pelo professor André, uma produção global de pescado de 178,5 milhões de toneladas. A pesca de captura, ela ainda contribui com um maior aporte de pescado ainda no mundo. A produção da aquicultura só veio crescendo de forma acentuada nas últimas décadas, e hoje ela contribui com mais de 80 milhões de toneladas para a produção de pescado global. E a gente tem que grande parte desse pescado produzido, ele é destinado à alimentação humana. Da mesma forma que a produção da aquicultura, ela cresceu bastante, a demanda por pescado também no mundo, devido ao aumento da população mundial, também aumentou muito. Então, o aumento da população mundial tem aumentado fortemente a demanda por pescado, e a aquicultura ela tem entrado nesse contexto, aportando volumes efetivos e cada vez maiores de produção de pescado. Há uma estimativa que diz que até o ano de 2030, a gente vai ter mais de metade do total do peixe consumido pelas populações humanas sendo originário de sistemas aquícolas, tá bom? Então, acredita-se que em 2030 a gente vai ter cerca de 62% do total do peixe consumido pelas populações humanas sendo oriundo da produção da aquicultura. Então, os sistemas aquícolas, eles são super diversos. Eles podem ser desde cultivos extensivos até super intensivos. Os sistemas aquícolas, eles podem ser implementados em muitos ambientes diferentes. São utilizadas diversas espécies e cada vez mais o avanço tecnológico tem permitido utilizar cada vez mais espécies aquícolas, mais espécies aquáticas dentro de sistemas aquícolas, para cultivos em sistemas aquícolas. Também são utilizadas muitas estruturas diferentes, como viveiros escavados, raceways, RAS. E também existem muitos sistemas de produção diferentes de aquicultura, desde o cultivo multitrófico até
a monocultura até os policultivos, os cultivos integrados. E então, nós temos os sistemas aquícolas como sendo extremamente diversos em todas essas dimensões aqui. Eu gostaria de compartilhar uma breve definição sobre o que seria, então, a aquicultura. A aquicultura, que é um setor de produção animal que tem crescido imensamente no mundo todo, ela pode ser definida como a produção de organismos com habitat predominantemente aquático, em cativeiro, em qualquer um de seus estágios de desenvolvimento. A atividade se caracteriza por 3 componentes. O organismo produzido ele deve ser aquático, ele deve existir um manejo para a produção. A criação deve ter um proprietário, ou seja, não é um bem coletivo, como são as populações exploradas pela pesca. Então, essa é uma das possíveis definições de aquicultura. Por outro lado, como eu me propus a falar sobre segurança alimentar e nutricional nessa palestra, eu também gostaria de compartilhar qual que é a definição de segurança alimentar e nutricional. Esse é um conceito bastante complexo, que tem muitas dimensões. Para vocês terem ideia, a segurança alimentar ela está relacionada com disponibilidade de alimentos, acesso, uso e estabilidade. Então, no Brasil, a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, ela dispõe que a segurança alimentar, ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, vejam só, nós temos aqui uma demanda, uma população mundial crescente, nós temos a segurança alimentar e nutricional que deve ser garantida para todos os seres humanos. Nós temos os sistemas aquícolas que podem ser uma ferramenta para fortalecer e garantir a segurança alimentar e nutricional no globo. Mas, entretanto, nessa intersecção que nós temos entre essas duas dimensões, existem ainda questões muito mal resolvidas, pouco conhecidas e estudadas. E é muito importante que os sistemas aquícolas, eles sejam desenvolvidos e eles sejam praticados num contexto de garantia de segurança alimentar e nutricional, para que seja possível alcançar a sustentabilidade socioambiental dos territórios. Então, quando os sistemas aquícolas eles não são implementados de formas adequadas, nós teremos problemas para atingir essa sustentabilidade socioambiental nos territórios, né, e nos diferentes territórios do mundo. Então, nessa intersecção aqui, que eu coloquei com esse X vermelho bem evidente, existem desafios. E aí, como eu venho estudando essa intersecção entre essas duas dimensões, eu gostaria de compartilhar o que eu vejo atualmente como desafios. A primeira coisa é que nós falamos que os sistemas aquícolas, a Revolução Azul, ela vai efetivamente garantir segurança alimentar. Mas eu fui fazer uma busca e estou fazendo uma publicação sobre isso. E sobre a questão do número de pesquisas, a quantidade de pesquisas que efetivamente mensura quantos sistemas aquícolas, quais sistemas aquícolas, eu quero dizer, pesquisas que efetivamente mensurem como que vários sistemas aquícolas espalhados no mundo todo, qual que é a contribuição efetiva deles para a segurança alimentar e nutricional. Então, segurança alimentar e nutricional, do ponto de vista científico, é algo que se mensura, existem ferramentas para isso. Entretanto, nós não temos, praticamente não existem estudos medindo a contribuição da aquicultura para a segurança alimentar e nutricional nos territórios. Então, nós podemos ter territórios com muitos sistemas aquícolas e nós acreditamos que esse volume de produção está garantindo a segurança alimentar e nutricional, mas, efetivamente, isso não é mensurado. Então, pouco se compreende como isso efetivamente acontece. Então, é necessário compreender como os sistemas aquícolas eles podem contribuir para a segurança alimentar e nutricional, aplicando ferramentas científicas para isso. Além disso, tem vários estudos que indicam
que o aumento da produção ele não é suficiente para que a aquicultura ela seja uma ferramenta de segurança alimentar e nutricional. Então, enquanto essa produção toda ela vem aumentando em volume, é preciso compreender e analisar bem como é que esse aumento de volume de produção efetivamente ele está contribuindo para a segurança alimentar e nutricional através de ferramentas científicas que podem mensurar e dimensionar melhor esse desafio. Então, eu sugiro muito rapidamente um exercício para a gente tentar conectar sistemas aquícolas, segurança alimentar e nutricional e a sustentabilidade socioambiental dos territórios, porque efetivamente em um território, se você tem um volume de produção, algumas publicações falam isso, que se você tem sistemas aquícolas locais que não contribuem para a segurança alimentar e nutricional local, então é necessário saber como essa contribuição ela vem sendo feita. É possível que existam impactos negativos nos territórios se essas questões elas não forem analisadas, estudadas. Então, vamos lá. Olha só, sistemas aquícolas aqui nesse centro, produzindo um alimento de qualidade excepcional do ponto de vista nutricional, que é o pescado. Segurança alimentar e nutricional, que é um conceito que não é simples. Eu tentei, de forma muito rápida, compartilhar que é um conceito complexo, que envolve muitas dimensões. O crescimento populacional mundial, que não para, é incessante, e cada vez mais ele demanda um volume maior de alimentos, incluindo pescado, para consumo, e a sustentabilidade socioambiental dos territórios. Bom, nós poderíamos pensar sobre isso com mais tempo, mas esse é o tempo que nós temos aqui. Então, com relação, olha só, nessa nossa brincadeira de relacionar coisas, com relação ao crescimento populacional, há efetivamente um aumento da demanda por pescado. Os sistemas aquícolas, efetivamente, eles aumentam a oferta de alimentos para a crescente demanda mundial. Então, refletindo sobre essas questões e buscando informações nas publicações científicas e os relatórios, o que tem sido dito sobre isso, a contribuição positiva da aquicultura para a segurança alimentar e nutricional, ela pode aumentar, se o pescado produzido ele for acessível a todos. Um pescado que é muito caro, ele não necessariamente é acessível, por exemplo. O pescado produzido por sistemas aquícolas, ele não deve consumir outras fontes proteicas que seriam consumidas por humanos. E aí é um conceito recente de aquicultura circular. A aquicultura de base familiar, ela deve ser incentivada com tecnologias acessíveis. Para a questão da segurança alimentar e nutricional, são importantes cultivos que envolvam várias espécies. A aquicultura ela deve favorecer, deve fortalecer o conceito de peixe local, que também é um outro conceito muito relacionado à sustentabilidade dos sistemas aquícolas dentro dos territórios. Então, é o conceito de peixe local. É preciso conhecer a função de cada tecnologia aquícola para que cada tecnologia aquícola ela possa ser implementada de forma correta nos territórios e possa fortalecer a segurança alimentar e nutricional. Os sistemas aquícolas, né, eles devem ter uma elevada performance ambiental, então eles devem produzir mais com menos recursos naturais e com menos impactos. Mas como é possível fazer isso sem tornar o pescado muito caro? Então, aqui nós lembramos de tecnologias que são ambientalmente muito interessantes, mas do ponto de vista econômico, do preço do pescado e, claro, do acesso, quem que vai conseguir comprar esse pescado mais caro. Então, nós temos esse desafio, como fazer o peixe sustentável do ponto de vista, o pescado sustentável do ponto de vista ambiental. Eu digo pescado porque, como bem lembrou o professor André, né, a gente fala peixe de uma forma informal, mas o pescado é o conceito correto que engloba todas as espécies aquáticas que podem ser cultivadas. Então, efetivamente, às vezes tecnologias que são muito sustentáveis fazem com que esse pescado ele
seja um pescado muito caro, então isso vai prejudicar o acesso das pessoas a esse pescado. Isso prejudica a segurança alimentar e nutricional. Outra coisa também é que essa contribuição positiva da aquicultura para a segurança alimentar e nutricional, ela vai aumentar se os sistemas aquícolas eles causarem baixo impacto climático, que também é outra linha de pesquisa na área de aquicultura, que tem aumentado bastante, e muitos estudos têm sido feitos que buscam mensurar qual que é o impacto de vários sistemas aquícolas diferentes nesse contexto de mudanças climáticas. Então, essas são as contribuições que eu pensei em trazer para a reflexão, e são contribuições que são baseadas em muita leitura, que buscou muita leitura de material científico da área de segurança alimentar e nutricional e também da área de aquicultura. Finalmente, é bom a gente lembrar que na Agenda 2030 das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles inauguram uma nova fase, né, para o desenvolvimento dos países e buscam integrar todos os componentes do desenvolvimento sustentável e engajar todos os países na construção de um futuro mais humano e melhor para todos. Sem dúvidas, a segurança alimentar se encontra nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, exatamente aqui no Objetivo 2. E nós temos que a produção pesqueira, da pesca e aquicultura e a segurança alimentar se encontram totalmente nessa Agenda 2030 e nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável manifestos aqui. E a gente vai ter, sobretudo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, que trata da vida na água, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável, se encontrando nessa Agenda 2030 e colocando os sistemas aquícolas aqui num papel muito importante, um papel a ser desempenhado para que se garanta, para que se fortaleça a segurança alimentar e nutricional no mundo, considerando aqueles dados que eu mostrei para todos vocês no início dessa apresentação. Então, a conclusão geral é que não adianta apenas produzir mais para a aquicultura ser uma ferramenta de segurança alimentar e nutricional, mas através da ciência é preciso pesquisar mais a partir do conhecimento mais aprofundado da segurança alimentar e nutricional, como efetivamente nós podemos fazer dos sistemas aquícolas uma ferramenta de segurança alimentar e nutricional e uma ferramenta de desenvolvimento sustentável dos territórios. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, e aqui eu não só compartilho, mas eu também chamo todos a participar dessa iniciativa, que é a iniciativa SunPeixe, que é uma iniciativa da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade McGill, no Canadá. A Universidade McGill dá muita ênfase para a questão de estudos sobre segurança alimentar, e tem vários pesquisadores ali que têm uma relevância muito grande no contexto internacional sobre estudos de segurança alimentar e nutricional. E nós temos aqui, então, essa iniciativa SunPeixe, Segurança Alimentar e Nutricional, Pesca e Aquicultura, e essa iniciativa ela busca ampliar o conhecimento de como os sistemas aquícolas, né, como a pesca e a aquicultura, ela pode ser utilizada de forma mais efetiva para garantir de segurança alimentar e nutricional nos muitos territórios do mundo. Então, essa iniciativa, ela oferta cursos, palestras, seminários e divulgação científica sobre temas relacionados à segurança alimentar e nutricional, pesca e aquicultura. Nós temos aqui um canal no YouTube que chama SunPeixe, e nós convidamos todos aqui a participar e a virem conversar e desenvolver projetos, né, nessa busca de ampliar o conhecimento nessa direção. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos, muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada pelos componentes da mesa e também por esse convite. Muito obrigada. Olá, novamente, volto para finalizar essa mesa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a professora André e a professora Juliana pelas palestras. Eu me sinto feliz e privilegiado por poder participar dessa mesa.
São conteúdos que eu tenho muita afinidade, tenho me debruçado, e eu acho que as formas de abordagem, tanto de Juliana quanto de professor André, foram excelentes, e elas vão gerar muita reflexão. Bom, eu sou formado em gastronomia. Desculpa, o tema da minha palestra é Feira Solidária. Eu sou formado em gastronomia, eu trabalhei durante alguns anos em restaurantes, e desde 2010 eu sou professor da rede federal. Eu iniciei meu trabalho no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação, lá em Goiás. E em 2014 eu fui transferido, na verdade eu vim em cooperação técnica para a Escola Agrícola Jundiaí, que é uma unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa escola ela existe desde 1949, oferecendo cursos técnicos de graduação, pós-graduação, cursos presenciais e à distância. E agora eu principalmente estou conseguindo realizar o sonho de abrir um curso de gastronomia. Eu trabalho nesse projeto desde 2014 e agora a gente está finalizando o processo já para abrir turmas a partir do primeiro semestre do ano que vem. A formação desse curso de gastronomia é uma formação técnica. A gente pretende abordar muito desses conceitos que foram passados aqui por professor André e professora Juliana. Bom, a minha palestra, eu utilizei, eu ando lendo muito alguns autores e queria destacar alguns deles. Antônio Carlos Diegues, Boaventura de Souza Santos e Carlos Alberto Doria. E também foi baseada na Agenda de Desenvolvimento Sustentável que a professora Juliana apresentou, 2030, através de algumas diretrizes também da FAO, e pelas políticas públicas brasileiras para a produção de alimentos e alimentação, que no momento estão passando um momento bem difícil e complicado, mas elas existem pelo menos no papel. Eu vou tentar exercitar a minha capacidade de síntese com esse tempo de 20 minutos, iniciando com um breve passeio histórico sobre a produção de alimentos e alimentação para ajudar na contextualização. Vou tentar não aprofundar em nada por conta do tempo. Então, nesse passeio histórico, eu queria voltar lá na época dos pré-hominídeos, quando nós éramos nômades, em pequenos grupos, e em busca de alimento e água. Até esse momento nós éramos vegetarianos. Em dado momento da história, a gente incluiu a carne na alimentação a partir de restos de caça dos grandes predadores. Então, passamos a ser onívoros. Isso causou um profundo impacto na evolução. Existem contestações, mas indica-se que sim, tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista cultural. A partir daí, houve o desenvolvimento de ferramentas para caça. A gente começou a se agrupar em maior número. Outro fato importante nessa história é o domínio do fogo, que provocou uma profunda modificação na nossa alimentação. E aí o aumento da variedade de alimentos que a gente consumia. Depois, em outro ponto, o cultivo de alimentos, a domesticação de animais, o que possibilitou a fixação, e aí possibilitou também os progressos sociais, o desenvolvimento maior ainda de alimentos e bebidas processados, os processos de fermentação. E aí, já caminhando bastante, dando um salto enorme nesse processo histórico, no século XVI, as grandes navegações também transformaram profundamente a alimentação, com as influências de um lugar para o outro. E já no século XVIII, um ponto que eu queria destacar é a teoria malthusiana, de um pesquisador chamado Thomas Malthus,
em que ele previa que a quantidade de alimentos que a gente teria a capacidade de produzir não atenderia a população na medida em que ela crescia. Então, isso fomentou um avanço enorme da tecnologia de alimentos, né, com espetacular desenvolvimento, principalmente no século XX, isso de maneira bem geral, até a gente chegar nos dias de hoje. E aí eu tirei uma parte de um documento que eu considero muito interessante, importante, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento incrível, de 156 páginas, com diretrizes e orientações sobre a alimentação de uma maneira muito ampla, né? Eu também entendo que existe uma diferença enorme entre alimentação e nutrição. O guia traz isso de maneira muito clara, e em determinado ponto ele nos traz: nas últimas décadas aconteceram mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais que evidenciaram transformações no modo de vida e no padrão alimentar da população. Como eu vim para uma escola agrícola em 2014, saí lá de cozinheiro de restaurante para uma escola agrícola, eu também tive a oportunidade de fazer o mestrado, e aí com um tema também com muita afinidade, principalmente com o que a professora Juliana colocou, sobre a sustentabilidade socioambiental nos territórios. Eu estudei as macroalgas e a possibilidade de uso desse ingrediente na alimentação, e comecei a aprofundar essa pesquisa sobre os sistemas alimentares. E aí, depois desse passeio histórico, eu queria destacar, depois dessa parte colocada pelo Guia Alimentar, alguns pontos do nosso sistema alimentar atual. Então, a partir dessas leituras, hoje a comida ela é encarada como mercadoria. Como muito bem colocou a professora Juliana e também a professora André, muitas vezes essa mercadoria ela é negociada através de relações injustas. Hoje a gente consegue produzir comida para todos, só que a distribuição ela é desigual. Infelizmente, o número que a professora Juliana apresentou é chocante: 820 milhões de pessoas no mundo sentem fome. Por outro lado, existe uma ingestão em excesso de alimentos ultraprocessados, que estão, ao que tudo indica, nos trazendo seríssimos problemas de saúde. A nossa saúde ela tem relação direta com a alimentação, não só com isso, né? Tem também o nível de atividade física, ingestão de álcool, quantidade e qualidade de sono, muitos outros fatores, mas a alimentação tem papel importante. Então, enquanto uns não têm nada o que comer, ou muitas vezes não têm o que gostariam, outros estão se alimentando em excesso e com graves problemas de saúde. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar são os alimentos contaminados, né? Basta ver um indício desse momento complicado que a gente está vivendo, da pandemia Covid-19, um indício muito forte que essa pandemia pode ter sido desencadeada pela alimentação de um animal. O animal pode ter sido um veículo, né? Ao que tudo indica, esses problemas estão relacionados ao nosso modo de vida e à degradação da natureza. Outro ponto que eu acho que é importante destacar é a apropriação de terras e territórios dos povos tradicionais, né? Indígenas, quilombolas, pescadores. Eu hoje moro aqui em Natal, vou sempre a Pipa, por exemplo, que fica a 60 quilômetros daqui, e é difícil encontrar um peixe fresco, direto para o pescador. Outro ponto importante, a formação de latifúndios, muitas vezes improdutivos.
o processo de produção de alimentos, né, em solo agora, professores André e Juliana colocaram muito bem em água, mas em solo, essa produção é baseada na monocultura, com a extinção da biodiversidade. Eu falei no início, eu sou de Goiás. O nosso maravilhoso, espetacular bioma cerrado está sendo destruído. Essa produção de alimentos, além da monocultura, com a extinção da biodiversidade, com o uso de veneno. Uns chamam de defensivo, outros de agrotóxico, eu prefiro chamar de veneno. Baseado também em uso irracional de combustíveis fósseis, no uso irracional de água, na mecanização intensa, com a extinção de postos de trabalho e consequente êxodo rural. Outro ponto importante que eu acho que é necessário destacar é o desperdício de alimentos em toda a cadeia de produção. Ao mesmo tempo que tem 820 milhões de pessoas com necessidade de comer, 1/3 do que é produzido é desperdiçado. Outro ponto importante, principalmente Carlos Alberto Doria defende muito, é a padronização alimentar, principalmente em virtude da grande indústria alimentícia e da globalização, com a consequente desvalorização das tradições e da identidade de determinadas localidades. Então, como o professor André também destacou, em breve a gente vai ter 9 bilhões de habitantes no planeta. E eu acredito que isso vai aumentar o desafio de construção, ou pelo menos de adequação, de um sistema alimentar melhor, o que aumenta a necessidade de pesquisa e debate sobre esse sistema alimentar. Eu costumo falar muito isso em sala de aula, e às vezes os estudantes colocam que, professor, mas você quer mudar o mundo? Eu digo, não pode. A minha vontade é de mudar para melhor. Eu não gosto do radicalismo, eu não quero destruir o sistema, mas eu quero aprimorar. Eu acredito que ele pode melhorar. Então, eu acho que um dos papéis fundamentais que a gente tem aqui, nós 3 professores, é levantar essas questões para gerar uma reflexão. Eu acredito também que todos devem ter a liberdade de pensamento, mas também devem ter o acesso à informação que gera reflexão, que pode gerar um questionamento. Então, tenho certeza que eu sou professor, porque eu acredito que a educação é uma mola de transformação. A partir do momento que a gente tem contato com uma informação, isso vai gerar uma reflexão, que gera um conhecimento, que gera um questionamento, e aí sim vai gerar uma atitude para tentar transformar. Então, eu fiz questão de destacar esses pontos, porque eu acho que a gente precisa ampliar o nosso conceito de alimentação. Eu fico muito preocupado quando eu vejo essa relação muito estreita, quase que até um sinônimo de nutrição com alimentação. Eu acho que a nutrição é importantíssima, fundamental, mas não é só isso. Existem aspectos culturais, sociais, ambientais, que são relevantes e precisam ser levados em consideração. Então, acho que a gente deve buscar uma alimentação consciente. Agora, entrando especificamente no tema que eu gostaria de tratar aqui na palestra, é que eu tenho trabalhado projetos de pesquisa e extensão, e agora no doutorado, trabalhando e fazendo doutorado, sobre esse sistema alimentar, e um projeto de extensão que a gente tem na escola, junto à agricultura familiar, teve muita repercussão nesse momento de pandemia, e inclusive uma aproximação com a professora Viviane, que acabou me convidando para participar dessa mesa, que é o projeto de extensão que a gente tem de interação da Escola Agrícola Jundiaí com a agricultura familiar. Desde 2017, a gente realizava uma feira na escola uma vez por semana,
com produtores da agricultura familiar dos assentamentos do entorno da escola. E agora, em 2020, com a interrupção das atividades da escola por conta desse momento de pandemia, eu continuei o contato com esses produtores, e eles a todo momento externando ainda mais dificuldade para escoar a sua produção. Aqui no intervalo das gravações, o professor André estava colocando o sistema de distribuição do pescado, né? Isso acontece também com os alimentos produzidos em terra. A comercialização, especialmente para os produtores da agricultura familiar, é um gargalo. E nesse momento de pandemia, esse processo foi intensificado, o que me gerou muita aflição. E aí eu acabei tendo a ideia do projeto chamado Feira Solidária, que é o tema aqui da palestra. Esse projeto consistia em a gente arrecadar dinheiro das pessoas que têm uma situação menos difícil ou mais confortável e adquirir alimentos da agricultura familiar em formato de cestas e distribuir a pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente com dificuldade de colocar alimentos na mesa. Conforme bem frisou, e eu vou repetir mais uma vez aqui, a professora Juliana colocou, 820 milhões de pessoas no mundo não têm condições de se alimentar do jeito que deveria ou do jeito que gostaria. E nesse processo de pandemia, está tudo ainda muito recente, pode ser que esse número seja ainda pior. Então, a gente lançou a primeira edição da Feira Solidária, uma chefe de cozinha, hoje considero minha irmã, Gabriela Salles. No dia 11 de maio, a gente lançou a primeira edição da Feira Solidária, com muita dificuldade, porque naquele momento, as orientações de isolamento social, e aí eu acho que era isolamento mesmo, eram muito rigorosas. Então, a logística dessa ação emergencial, né, seria muito difícil. Mas Gabriela topou o desafio, a gente fez um texto, compartilhou via o aplicativo WhatsApp, com a expectativa de arrecadar 50 cestas para entregar em um bairro na periferia de Natal, que naquele momento, principalmente, estava atravessando uma situação muito difícil, conforme indicou a Secretaria de Assistência Social aqui do estado do Rio Grande do Norte. Com essa expectativa de arrecadar 50 cestas, a gente arrecadou 190 e acabou interrompendo a primeira edição com muito medo da logística de entrega dessas cestas. Mas essa logística funcionou espetacularmente bem, tudo dentro do que orientava a Organização Mundial da Saúde em relação ao isolamento, distanciamento. Alimentos se encaixava como serviço essencial. Então, a gente contratou um frete de um caminhão, passamos todas as orientações, o caminhão o assentamento colheu os alimentos, montou as cestas, a gente entregou a líderes comunitários desse bairro de Natal e atendemos a 180 famílias. Esse projeto ganhou uma visibilidade espontânea incrível, ele foi veiculado em muitas mídias espontâneas, televisão, rádio, internet, ele foi largamente divulgado, o que chamou a atenção de muitas instituições e nos motivou a partir para a segunda edição. E aí, nessa segunda edição, já se transformou num projeto de extensão, com apoio principalmente da direção da Escola Agrícola Jundiaí da UFRN, o Movimento Social Banquetaço, a Central de Comercialização de Alimentos da Agricultura Familiar aqui do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal da Paraíba, o Instituto Federal de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, espero não esquecer ninguém aqui, vários artistas aqui do RN. Isso ficou muito mais robusto, e na segunda edição a gente conseguiu arrecadar 400 cestas. Partimos para a terceira edição, a gente arrecadou 544 cestas. E aí, na quarta edição, a gente, muito inquieto e incomodado com o caminho que as coisas estavam tomando, sempre monitorando e avaliando as outras 3 edições, a gente tinha muita preocupação de que o agora projeto, começou com ação emergencial, mas agora se transformou num projeto, não tivesse o caráter de caridade.
a nossa intenção não era dar nada para ninguém, né? Era uma ação emergencial. No caso de faltar comida, né, eu acho que requer atitudes no mesmo nível. Mas o que a gente queria mesmo era a solidariedade. A gente gostaria de ajudar. E aí a gente, nessa quarta edição, pensou no formato de que a pessoa, ao invés de comprar uma cesta para doar, ela poderia comprar uma cesta para uso em casa e doar uma outra para pessoas em situação de vulnerabilidade. De maneira impressionante, a gente conseguiu arrecadar 744 cestas. Isso me causou particularmente uma perplexidade. Eu achava que existia uma parcela da sociedade significativa atenta a esse sistema alimentar que eu acabei de falar, mas o número de pessoas que estão atentas a isso hoje é muito maior. Isso me deixou muito feliz. A gente possibilitou a conexão, agora na quarta edição, de 6 assentamentos com o consumidor final. O saldo dessas 4 edições, em 3 meses de feira solidária, foram 15 toneladas de alimentos arrecadados, entregues a mais de 2.000 famílias, beneficiando 6 assentamentos. Então, o que eu gostaria de colocar aqui na palestra é que eu acho, né, como eu falei no início, que é muito importante a gente compartilhar a realidade. Eu tenho a preocupação de compartilhar o que eu pesquiso e estudo, que são os sistemas alimentares, e a partir desse compartilhamento, isso vai chamar a atenção de algumas pessoas, que vão parar para pensar, vão mudar de atitude, e aí, com isso, eu acredito que a gente pode ter um mundo melhor. Um ponto muito importante que eu queria destacar também da Feira Solidária, eu esqueci de um parceiro, que é uma empresa privada na área de consultoria ambiental, a empresa Veritas, que esse processo participativo, colaborativo, de indivíduos, voluntários, instituições públicas, instituições do terceiro setor, né, a ONG, algumas ONGs, o Banquetaço, e a iniciativa privada enriqueceu muito o processo. Porque cada um desses segmentos tem uma visão diferente a respeito desse sistema alimentar. E essa interação propiciou a ampliação dessa visão, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu me sinto muito feliz da gente poder aumentar essa rede, né, e eu considero uma rede de reflexão, e aí concordar ou não é a opção de cada um, mas o que eu sugiro é o conhecimento dos fatos e a reflexão para a gente tentar tornar esse sistema um pouco melhor. Era isso. Eu queria agradecer a oportunidade e obrigado mesmo.